Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 2 de junho de 2021, teremos 5 palpites. Vamos começar ali nos amistosos internacionais e vamos fechar na Copa do Brasil. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Holanda e Escócia. Jogo válido pelo amistoso preparatório para a próxima Eurocopa. Duas equipes que estarão na competição continental e duas equipes que chegam com boas pretensões, tendo em vista o que vinham fazendo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que é onde a gente vai tirar por base. Até porque essas equipes não costumam jogar frequentemente, então a gente tira muito por base o que elas vinham fazendo nas eliminatórias e o que elas podem entregar. A Holanda, por sua vez, nos últimos 3 jogos que foram por essas eliminatórias, dos últimos 3 jogos, 2 tiveram 3 gols ou mais. Já a Escócia, que enfrentou equipes mais do seu nível, jogos mais equilibrados, nos últimos 3 jogos, 2 tiveram 3 gols ou mais. Apesar de não ter tantos resultados que possam dar um parelhamento dessas equipes nos últimos jogos, apenas um que terminou 1-0 para a Holanda, mesmo assim, galera, eu acredito que deve ser um jogo com uma boa tendência para gols. Até porque a Holanda é um time muito bom, conta com jogadores muito excelentes, mas a equipe escocesa, de um tempo para cá, mostrou ter uma safra boa, mostrou ter uma equipe boa, e apesar de estar enfrentando equipes consideradas assim equilibradas, no mesmo nível, vem fazendo bons jogos e vem tomando e fazendo alguns gols. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,75, porque são duas equipes que se preparam para uma competição. A equipe holandesa precisa muito encaixar a equipe depois da saída do Koeman, não teve bons desempenhos, apesar de ter ganhado os 2 últimos jogos, mas foi contra duas equipes teoricamente bem inferiores, e agora pega uma equipe bem mais organizada, uma equipe bem mais chata, e eu acredito que deve ser um jogo para gols, até porque são duas equipes que estão se preparando, um jogo muito bom para a gente ajustar ali peças, ajustar o que falta ainda para a competição continental. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75 é o nosso palpite para Holanda e Escócia. Passando agora para Alemanha e Dinamarca, outro jogo que vale apenas amistoso preparatório para a próxima Eurocopa, e também vamos usar com base o que essas equipes vinham fazendo nas eliminatórias da Copa. A Alemanha, nos seus 3 últimos jogos válidos pelas eliminatórias, nos últimos 3, 2 tiveram 2 gols ou mais. Já a Dinamarca, nos últimos 3 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, apesar da gente considerar muito mais o jogo válido em 2017, que acabou 1-1, no restante das outras partidas sempre também teve uma boa tendência com pelo menos 2 gols no jogo. Por isso, apesar de ser um amistoso também, eu acredito que deve ser um jogo para gols. Por isso, mais de 2.0 gols. Odd está na casa de 1,46. É um jogo com 5 minutos, no máximo 10 minutos. Essa odd já bateu 1,60. Quem quiser pegar nessa cotação também tem muito valor, porque é um jogo, apesar de ser muito mais equilibrado, com duas boas equipes, mas também são duas boas equipes que vão disputar a Eurocopa. A Alemanha tá tomando muitos gols, é uma equipe muito incisiva, é uma equipe muito ofensiva, mas também conta com a volta de Hummels, de Miller, e a equipe da Dinamarca é uma boa equipe, com Eriksen, com Poulsen, é uma equipe muito boa, tanto que vem de boas goleadas, apesar de serem equipes teoricamente inferiores, mas agora pegam a Alemanha para já testar, para já encaixar peças, e eu acredito num jogo muito, mas muito franco, até porque a Alemanha deve ter o comando da partida, mas também a Dinamarca deve pegar os contra-ataques, é uma equipe muito forte, então vejo um jogo com uma possibilidade muito boa para gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60, ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Inglaterra e Áustria,
outro jogo que vale aqui também, amistoso preparatório para a próxima Eurocopa. E aqui, galera, mais um jogo que eu vejo uma boa tendência de gols, até porque a equipe inglesa mostrou ser uma equipe muito forte, tem uma safra muito boa, tanto que o Solskjaer tá numa dúvida para ver quem vai fechar a lista da Eurocopa, porque tem muitos talentos na equipe inglesa. Sem falar que nos últimos 3 jogos da Inglaterra, todos tiveram 2 gols ou mais. Já a equipe da Áustria, nos últimos 3 jogos, todos também tiveram 2 gols ou mais. Quando essas equipes se enfrentam, apesar da gente não poder contar muito, porque o último jogo foi em 2007, essas equipes mudaram muito, eu ainda acredito num jogo para gols. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.0 gols, odd está na casa de 1,48, é um jogo com 5 minutos também, essa odd está batendo 1,60 e eu vejo com muitas possibilidades até do terceiro gol aqui sair de uma forma até mais rápida, até porque a Inglaterra tem uma boa equipe, tanto a titular como a reserva, mostrou isso em seus jogos, principalmente contra a Polônia, que é uma equipe muito mais forte, conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu sair com a vitória, enquanto a equipe da Áustria pegou equipes mais do seu nível, é uma equipe, vamos dizer, teoricamente inferior que a equipe da Inglaterra, mas conta com Alaba, com outros jogadores que tá dando uma encorpada para a equipe austríaca e tá fazendo bons jogos, e para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, deve ser um bom teste para eles, até porque estão garantidos na Eurocopa também. Então é um jogo que a gente deve ter uma força ofensiva muito grande por parte da Inglaterra, mas a Áustria deve explorar os contra-ataques e deve conseguir ali alguns empecilhos para a equipe inglesa, até porque é uma equipe muito forte, mas que também deixa espaços em suas defesas, e acredito que deve ser um jogo para gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60, ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Inglaterra e Áustria. Passando agora para França e País de Gales, outro jogo também válido por amistosos preparatórios para a próxima Eurocopa. Aqui um jogo muito mais truncado que os demais, até porque a França, apesar de ser uma boa equipe, atual campeã mundial, vem tendo bastante dificuldades em seus jogos, tanto que dos últimos 3 jogos válidos pela eliminatórias da Copa, 2 tiveram 2 gols ou mais, mas foi aqueles jogos bem travados, equipes que teoricamente a França passaria muito por cima, mas teve muitas dificuldades, enquanto a equipe do País de Gales, nos últimos 3 jogos válidos pelas últimas eliminatórias da Copa, apenas um teve 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentaram em 2017, teve o placar de 2-0 para a França. Então, tendo em vista isso, apesar de ser um jogo mais truncado, um jogo que tem uma tendência de ser muito por parte da França ofensivo, mas por parte de Gales mais defensivo, eu acredito que ao menos 2 gols no jogo deve ser possível, porque a gente está falando do amistoso de uma preparação. Por isso, mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,44, mas é um jogo que no máximo 10 minutos essa odd está batendo 1,60 e eu vejo com bons olhos, apesar de alertar para o risco que tem desse jogo, porque a equipe francesa teve bastante dificuldade com a Bósnia, muita dificuldade com o Cazaquistão e sofreu ali no segundo tempo com a equipe ucraniana, conseguiu, tomou um empate, mas depois do empate, apesar de martelar bastante, não conseguiu passar pelo bloqueio ucraniano. Então a equipe que sofre muito com defesas que ficam ali bem postadas, e a equipe do País de Gales não deve ser diferente para esse jogo. É uma equipe que pegou times teoricamente mais equilibrados, mais do seu nível, e foram jogos de poucos gols. A exceção foi o jogo contra a Bélgica, que é uma forte equipe, uma equipe muito boa, que chega muito forte tanto para essa Euro como para a próxima Copa do Mundo, na minha visão. Mas como é um jogo preparatório, que serve para encaixar peças, eu acredito que as equipes devem se soltar mais e deve ser um jogo para gols, até porque a França deve vir para cima e deve seguir a mesma coisa, deve dar espaços, tem um Gareth Bale para pegar num contra-ataque. Então é um jogo com uma boa tendência de gols, mesmo que seja um pouco mais arriscado que os demais. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60, ali mais ou menos com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para França e País de Gales. Passando agora para Grêmio e Brasiliense, e jogo válido pela Copa do Brasil. Aqui, galera, a gente tem primeiro jogo, né, que bota duas equipes em momentos bem opostos, enquanto o Grêmio joga
tá nas oitavas de final da Sul-Americana, apesar de não ter começado o Brasileirão Série A, é uma forte equipe e pega a equipe do Brasiliense que tá classificada para a Série D, mas aqui a gente já consegue ver a discrepância é muito grande tecnicamente. E é um jogo que eu vejo com muita tendência para gols, até porque o Grêmio nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já a equipe do Brasiliense nos últimos 5 jogos, 2 tiveram 3 gols ou mais. Mas aqui a gente está falando de uma equipe de primeira divisão contra a equipe de uma quarta divisão. Então eu acredito muito na força da equipe gaúcha, por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,55, porque mesmo a equipe do Grêmio contando com desfalques por Covid, por conta do Rafinha, do Diego Souza e de outros atletas, é ainda assim uma forte equipe, mostrou isso contra o Ceará, acabou perdendo a partida, mas eu vejo com uma boa tendência para gols, até porque a equipe do Brasiliense deve se fechar e a equipe do Grêmio deve ter o comando das ações, deve ter a maior parte ali em seu poder, o domínio do jogo e deve sair ali, deve dar algumas escapadas, deve tentar aproveitar que a equipe do Grêmio não está completa, um empate ou até uma vitória aqui deve ser muito importante para a equipe de Brasília, mas eu acredito que a força da equipe do Grêmio, mesmo com o time recheado de jogadores não considerados titulares, é ainda mais forte, é ainda mais superior e deve ser um jogo muito bom para gols, porque o Grêmio fazendo aqui o resultado nesse primeiro jogo já praticamente já tenta garantir a sua vaga à próxima fase. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,55 para Grêmio e Brasiliense. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!